eu sou Érica Beatriz Ramos Ferreira, sou diretora de escola no município de Sorocaba há 12 anos e eu escolhi uma creche e estou há 12 anos na mesma creche, por opção e por preferência, por afinidade com essa etapa. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a publicação institucional do MEC, Brinquedos e Brincadeiras nas Creches. Do lado esquerdo vocês têm a capa dos 5 fascículos que tratam das brincadeiras e interações nas diretrizes curriculares. Vocês têm brinquedos e brincadeiras para bebês, para crianças pequenas, a organização do espaço para os bebês e para as crianças pequenas brincarem e critérios de compra e uso de materiais, brinquedos e brincadeiras nas instituições de educação infantil. E no rodapé vocês têm o link para acessar o documento completo, que é a primeira versão, porque esses fascículos eles compõem a segunda versão, que foram feitos para facilitar, agilizar o manuseio e conforme o interesse pela temática. Se são os eixos das diretrizes, que é o primeiro fascículo, se são brinquedos e brincadeiras para os bebês, para as crianças pequenas, a organização do espaço físico ou os critérios de compra e uso. Foram divididos nessas 5 temáticas. O documento da primeira versão do link também é assim, mas está todo junto. E os fascículos são separados, conforme a temática que eu já citei. É um documento técnico que tem a intenção de orientar a organização e o uso desses materiais nas instituições. É uma publicação do MEC em parceria com o Unicef e foi feito com a colaboração da doutora Chizuko Kishimoto, da USP, arquiteta, e da doutora Adriana Freiberger, especializada em espaços para as crianças. Esclarece que o brinquedo e a brincadeira são os constitutivos da infância e segue os princípios das diretrizes curriculares nacional de 2009, que tem como eixo norteador justamente as brincadeiras e as interações. Essa foi a apresentação. A introdução, ela traz para a gente algumas condições prévias para entender a leitura do documento, né? O brincar como direito da criança, a importância do brincar para a criança, a importância de se criar ambientes educativos e a perspectiva de que se tenha uma professora com essa dimensão do brincar. O texto traz o termo brincalhona e durante todo o texto traz a professora no gênero feminino. Eu acredito que seja pela consideração da maioria dos educadores da educação infantil serem do sexo feminino, né? Porque esse é um cuidado que a gente tem que ter com a questão do gênero, né? A importância da figura masculina como referência na educação infantil. Então, tem essa preocupação aí. E aí, a partir dessas condições, vão sendo feitos um detalhamento sobre quais brinquedos, a quantidade, a qualidade, como utilizar, como modificar o espaço físico, se os interesses e as necessidades das crianças são considerados, se existem as brincadeiras adequadas para o individual e para o coletivo, né? A perspectiva de acompanhamento como avaliação do trabalho pedagógico na educação infantil junto com a família, né? Se a creche, a instituição oferece serviços e materiais de qualidade,
e se a proposta curricular dessa instituição está contemplando o brincar e a interação, porque é a base do documento que é embasado nas diretrizes curriculares de 2009. A partir disso, como essas sugestões, esse detalhamento, ele pode acontecer no contexto de cada prática, de cada instituição, né? E aí ele vai reforçando a ideia de que hoje a educação da criança pequena, que o espaço é a creche, faz parte da primeira etapa da educação básica, desde da promulgação da nova LDB, da atual LDB, que é de 1996, que é a primeira vez que coloca a creche como parte do sistema educacional, antes era assistencial, como direito, como efetivação da cidadania da criança pequena, né? E não só o acesso a essa educação, mas também o acesso a uma educação de qualidade. E atualmente, a partir de 2009, a consideração dos eixos, interações e brincadeiras. Então, qual é a concepção de criança, de brincar, de brinquedo e de brincadeira que o documento traz? A criança cidadã, que tem o acesso e a sua voz é escutada, ela pode escolher, e é a forma de expressão dela no mundo, é considerada. O brincar é a forma como a criança pode compreender o mundo, como lhe é possível compreender o mundo, é a sua principal atividade. E para isso acontecer, ela precisa ser repertoriada, por isso a importância da dimensão do brincar da professora, do professor. O brinquedo vai ser o suporte para tudo isso, e a brincadeira, se ela for tratada não como espontaneísmo, mas com intencionalidade por parte dessa professora com essa dimensão brincalhona, vai levar essa criança à conquista da sua autonomia, né? E o que é preciso para isso? Que as crianças sejam observadas, que sejam definidas as intenções dessa prática, que haja um planejamento do ambiente, do espaço e o envolvimento de todos, equipe, governo, família e a atenção voltada para essa criança. E aí a gente evolui da prática de integrar a educação e o cuidado da criança pequena à brincadeira, né? Essa é a contribuição das diretrizes curriculares nacionais, e aí que dá margem a publicações como essas, que vão nos subsidiar com essa temática, com essa possibilidade. O módulo 1 vai tratar especificamente da brincadeira e das interações, né? O que é que as diretrizes trazem sobre isso, né? Nas práticas pedagógicas e nas experiências das crianças, na proposta curricular, e como é a brincadeira nas transições que ocorrem com a criança, né? Primeiro da família para a equipe escolar, da casa para a escola, e da creche para a pré-escola, da casa para a creche e da creche para a pré-escola. Essas são as temáticas do módulo 1. Aí, no primeiro item, em relação ao tema central, o eixo, que é a brincadeira e a interação nas práticas pedagógicas e nas experiências das crianças, a primeira grande contribuição do documento é trazer essa ideia para a gente da cultura partilhada, né? Essa relação que a criança estabelece com os adultos novos da creche, com os brinquedos e o ambiente das instituições, né? A necessidade,
a essência do estabelecimento de vínculos para que essas práticas sejam bem-sucedidas, e o uso do termo cultura partilhada, né, da educação dessa criança. Esse é um destaque que eu daria para vocês de contribuição do documento no módulo 1. E esse vínculo ele precisa contemplar, essa relação ela precisa contemplar para acontecer essa prática e experiências de qualidade das crianças. Esses itens sobre conhecimento de mundo, as linguagens, a oralidade, a escrita, o mundo matemático, as experiências individuais e coletivas, as brincadeiras livres, tanto para o cuidado pessoal quanto a organização e o bem-estar da criança, a integração de tudo isso nessas brincadeiras, as brincadeiras que permitam o desenvolvimento da identidade e ao mesmo tempo o conhecimento, o acesso, o contato com a diversidade, a questão do mundo físico e social, o tempo e a natureza, né, que a gente entende que é a questão das ciências e da questão mesmo do social, né? A urgência do contato com as artes, a temática da biodiversidade e da sustentabilidade, né, que tem a ver com a preservação e o não desperdício, o contato com as manifestações e as tradições culturais, e o acesso à tecnologia, o uso dessa tecnologia no que é necessário para a criança pequena. O fascículo 1 do módulo 1, ele traz para a gente essas 4 cenas da coletividade e de um atendimento individual, que tem a ver com aquela ideia da cultura partilhada e do estabelecimento do vínculo. Então, a gente vê na primeira cena, e isso e essas figuras podem muito bem compor um questionamento para vocês, né, na prova, no teste. E aí do lado esquerdo a gente vê a professora interagindo de forma coletiva com as crianças, numa roda, que é o símbolo do diálogo, do acesso ao outro, né? Na roda a gente pode se ver a todos ao mesmo tempo, ter contato com todos, um atendimento particular, individualizado, o direito à atenção individual, com aquela questão de estar na altura da criança, olhando no olho da criança. E nas figuras do lado direito, a gente vê uma questão de hierarquia, a professora em pé, as crianças dispostas uma atrás das outras, e a professora explicando algo de forma imperativo para a criança. Então, o ideal é a aproximação com a criança, a alternância de momentos coletivos e atendimento individual. No primeiro item de conhecimento de si e do mundo, o destaque são para as experiências corporais que permitam o uso das sensações, então o contato com cores, sons. Aqui eu destaco a questão da experiência afetiva, porque com crianças pequenas o colo na instituição ainda é um tabu, embora a gente saiba a importância do contato físico, da afetividade, do desenvolvimento da afetividade, do acesso ao contato com o adulto para um bom desenvolvimento emocional que impacta no intelectual da criança. Porque a gente tem a dificuldade com o número de crianças e o número de adultos insuficiente para dar esse colo para essas crianças, mas é importante aqui o destaque para esse contato físico para o desenvolvimento saudável das crianças, né?
A exploração e o conhecimento de mundo para essa criança se dá inicialmente pela boca, né? Por onde ela vai compreender. O período sensório-motor de Piaget, por onde ela vai compreender as características desse objeto, né? Por isso que se leva tudo à boca, e a experiência de se expressar, né? Inicialmente a criança nessa idade ela aprende tudo pela imitação, pela repetição, então a importância do adulto, do professor, do auxiliar, do educador da instituição, de promover, de propiciar essas oportunidades para as crianças, né? E realizar a famosa brincadeira do esconder e achar, que que dá essa sensação para a criança de regularidade, né? De conseguir, através dessa repetição, ela se sente mais segura de que um entendimento de que ela vai dominando progressivamente algo que ela sabe que vai acontecer. Isso transmite segurança também para a criança. No item B sobre as linguagens, o destaque é para se dar oportunidade de expressões gestuais e verbais, a importância de se conversar com as crianças durante o período e todas as atividades que ela realiza quando está na instituição, a oportunidade de exploração, de imitação e de atividades variadas, né? O destaque para a expressão dramática, a importância das brincadeiras do faz de conta e mais uma vez um destaque para a imitação, para as repetições, né, que é como ela aprende, como ela tem a compreensão do mundo inicialmente, né? Então esses destaques são muito importantes, aquela ideia da cultura compartilhada, do estabelecimento de vínculo, a importância do faz de conta e da imitação para o desenvolvimento dessa criança da creche. A expressão plástica, né? Aqui eu destaco o uso da argila, que também é um tabu, assim, é uma dificuldade, assim como o colo, assim como a disponibilização do colo para a criança, né? Porque demanda uma organização prévia e posterior do uso dessa argila, e às vezes para evitar o atraso de outras ações na rotina, a creche acaba optando por outros tipos de atividades que não vai impactar nas próximas atividades e acaba deixando de oferecer, de oportunizar essas experiências para as crianças, né? A importância do contato com a questão musical, que auxilia o desenvolvimento do raciocínio lógico, e a gente sempre partir do que é conhecido pelas crianças, da sua cultura musical, para daí tá repertoriando essa criança, né? Não discriminar os usos quais são as músicas que essa comunidade escuta e que a criança traz para a escola. E aí é o papel da creche, né? Tá oferecendo outros tipos de gêneros musicais, por exemplo. No item C, sobre as narrativas e gêneros textuais, a questão da oralidade da escrita, né? E aí, quais são as interações que a gente pode oferecer para a criança, né? Que é o contato, que é a oportunidade de estar sempre em diálogo com essa criança nas rodas de conversa, nas rodas de música, roda de história, nos momentos da exploração dos jogos, nos momentos da apreciação de vídeos na TV, músicas na TV, sempre estar dialogando, interagindo, fazendo intervenções críticas e pontuais no sentido de tá dialogando com essa criança. O oferecimento de impressos diversos no universo da instituição, né, de imagens, a questão da expressão visual e a combinação de todas essas linguagens, né, de interagir, por exemplo, com equipamentos e as crianças, o computador, a TV,
E a realização de mediações críticas, né? Não conversar por conversar. Principalmente quando estiver vendo um vídeo na TV, que também é muito criticado, né? O uso da TV pelo impacto no desenvolvimento cerebral das crianças. Então, quando for selecionar um desenho, uma música para deixar junto com o clipe, sempre tá presente naquele momento, fazendo as mediações com as crianças. E aí, o que eu posso fazer para ampliar todas essas interações, né? É sempre estar realizando um trabalho junto com as famílias de pesquisa sobre as preferências das crianças, a escuta dessa família, principalmente quando a criança ainda não tem a oralidade, né, que a gente não consegue conversar com a criança para tirar essas informações. Aí a importância do diálogo com a família, né? Uma anamnese prévia no momento da matrícula, que é aquela entrevista para saber das preferências das crianças, a possibilidade até de visita nas casas dessas famílias, né? Eu tenho um projeto que eu ainda não consegui pôr em prática, que é, pelo menos com o grupo de berçário, quando ingressar, que são cerca de 15 matrículas, a gente iniciar esse ano indo conhecer em loco, né, as famílias, a comunidade, para saber, quando a gente olhar para aquela criança, lembrar da sua família, de onde ela vem, como ela vive. Um desejo que eu tenho de implementar na nossa unidade, porque com toda a creche é extremamente complicado, né? Cerca de 160 matrículas, mas dá para começar com um grupo. E aí todos os anos a gente vai conhecer onde vivem aquelas crianças, né? O uso da cultura popular, considerar os saberes que as crianças trazem, não rotular quando você entrar em contato com os saberes que ela traz, né? Não rotular suas preferências, a sua forma de se manifestar, porque aí é o papel do educador, o papel da instituição, ampliar essas experiências das crianças. Contextos de qualidade, né? Literatura infantil de qualidade, o contato com a cultura oral correta, né? Do ponto de vista coloquial ou não, e que permanecem como estruturas básicas para as novas recriações, que é o papel da instituição. Sobre a questão do mundo matemático, a importância de se criar contextos significativos para o bebê. O principal recurso para conhecer esse mundo inicialmente é o uso do próprio corpo, né? Como a gente já citou, a necessidade que ele vai ter de levar os objetos para serem conhecidos, experimentados, né? A utilização da boca e brincadeiras para pensar sobre como medir e quantificar o que eu posso oferecer para a criança. Faltou um A ali no para, né? Então, desenhar os objetos da sala, experimentar diversas posições desses objetos e das crianças para realizar as atividades, contar os dias, as crianças, observar o clima, as atividades realizadas, classificar objetos, né? Se tem muita comida, pouca comida, determinados brinquedos, criar símbolos para identificar quantidades, né? Que a representação. As crianças adoram fazer coleções de objetos, isso vai impactar no conhecimento matemático mais para frente, da questão dos agrupamentos, a correspondência, numa brincadeira de corrida, a utilização do termo quem chega primeiro, quem chega por último, quem chegou depois de quem,
A importância das brincadeiras como de supermercado, né? A gente organizar para as crianças, além do faz de conta, tá utilizando, por exemplo, dinheiros que elas mesmas podem confeccionar. E aí entra na questão dos símbolos para identificar quantidades, medir os próprios colegas, por exemplo. Nas brincadeiras individuais e coletivas, a nossa preocupação em garantir para a criança tempo e também espaço para ela poder ficar sozinha, brincar individualmente. Aqui eu destaco para a gente sempre iniciar com brincadeiras conhecidas para as crianças, pelas crianças, a gente saber quais são junto aos pais, a comunidade, quais são as brincadeiras que as crianças conhecem, quando não é possível tirar delas essas informações, o oferecimento das brincadeiras tradicionais, as brincadeiras em parcerias, oferecer materiais interessantes para que ela brinque individualmente e suficientes quando a gente oferecer brincadeiras para todo mundo junto, né? Agrupamentos grandes. Se preocupar ao longo do dia, ao longo da rotina semanal, de estar oferecendo contato com as crianças da sala da mesma idade e com as crianças de outras turmas de diferentes idades, porque daí elas vão aprender novas formas de brincar, né? Vão observar como as outras crianças lidam com os objetos, com os brinquedos, com as brincadeiras. Cada criança é diferente da outra, um agrupamento da mesma faixa etária pode ter interesses comuns específicos, mas a singularidade de cada criança precisa ser respeitada. Por isso, a importância de prever momentos coletivos e individuais de mesmas idades e idades diferentes. Em relação às brincadeiras livres, a maior preocupação deve ser o planejamento desse espaço de onde as crianças vão brincar, né? Desde o cuidado com o bem-estar físico delas, mas que proporcionem a auto-organização dela também, sempre ali para o caminho da autonomia. Então, a importância de se ter mobiliários baixos, o apoio da professora para o acesso a esses materiais, sempre a preocupação de integrar o cuidado, o educar e o brincar. Então, o momento da alimentação pode ser para apreciar cores, texturas, né? E a gente trabalhar na rotina da creche a não pressa de utilização daquele espaço do refeitório, porque a outra turma vai vir. O banho é um momento de interação também, então tomar cuidado para o banho e a troca não virar uma atividade mecânica, né, de processo industrial, de corrida, o tempo, porque a família vai chegar para buscar, então pensar no momento do cuidado com o banho e sempre estar interagindo com esse bebê. E também esses espaços de troca, de cuidado com o corpo, ser integrado com as salas, né, de atividades. Isso acontece mais com o berçário. Geralmente nas instituições os berçários é que tem os banheiros integrados com as salas, e também a importância, por eles serem pequenos, de que os espaços externos também sejam integrados às salas por conta do percurso, do caminhar que eles ainda não têm, mas que isso não pode ser impeditivo deles explorarem diferentes espaços ao longo dos dias, né? Lembrar que nessas brincadeiras vão ocorrer os confrontos, conflitos vão acontecer, devem ser vividos pelas crianças, mas os confrontos eles devem receber a intervenção da professora, né? Citando Paulo Freire, o diálogo não significa ausência de conflito. Então, os conflitos eles são saudáveis, eles vão acontecer ali com a observação da professora, mas os confrontos é dever do professor estar atento para intervir. A importância da gente delimitar, dar característica para os espaços e também levar as crianças a conhecê-los, a nomeá-los, para poder reconhecê-los e ter autonomia para se direcionar para eles, né? Quando a gente delimita, fica mais fácil a caracterização, e sempre conversando com as crianças, né? Não é um dia, não são dois, a vida na creche sempre está conversando, se comunicando com as crianças, explicando, orientando, para que você conquiste esses objetivos com as crianças.
A importância de ambientes tranquilos, seguros, acolhedores e diferenciados para as brincadeiras no espaço interno e externo. Eu sempre falo muito sobre isso, que a gente tem criança que entra às 7 e sai às 17 da creche, são 10 horas que ela passa naquele espaço. Então, a minha grande preocupação como gestora, junto com a equipe, é sempre estar olhando para esses espaços, sempre estar olhando para essa rotina, se ela permite a maior variedade possível de acesso e ida para esses locais e como esses locais se encontram, né? Sobre brincadeiras e vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais para favorecer a identidade e a diversidade, né? Como é que a gente equilibra esse conhecimento, né? De se estabelecer a minha identidade e ter o respeito com a diversidade, né? Eu estar proporcionando para a criança essas vivências éticas, né? Ética tem a ver com a democracia. Então, o que as crianças pequenas vão aprender? Né? A respeitar o outro, a respeitar o espaço do outro, os materiais que são de uso coletivo, são as grandes aprendizagens das crianças e a vivência democrática nessa idade. E estéticas em relação ao uso que eu faço, né, daquele material, daquele brinquedo, de modo individual de cada criança, de cada família, de cada cultura, de acordo com a cultura estética da sua comunidade, da instituição e do uso que se faz daquele objeto. Essa vai ser uma aprendizagem também, o uso que se faz daquele objeto. Primeiro a exploração e depois o uso cultural e social daquele objeto. E aí eu tenho algumas situações que o texto traz. Novamente, a utilização das brincadeiras típicas, de faz de conta, o conhecimento da história de diferentes povos, a gente observar se os brinquedos contemplam, por exemplo, crianças negras, as vivências com os familiares, né, a gente proporcionar a estada, a vinda deles para dentro do universo da instituição, brinquedos específicos e diversos para as crianças com deficiência e dificuldades de aprendizagem e também com as superdotadas, né, com altas habilidades, que todos têm direito a todos os brinquedos e a todas as brincadeiras. O mundo físico e social, ciências da natureza e a questão mesmo da sociedade, o desenvolvimento da sociedade. O mundo físico é aprendido pelos pequenos pelos sentidos, então a importância da gente proporcionar para eles o contato com brincadeiras de água, a transformação por qual ela pode passar, objetos que produzem sons, quais são as características dos objetos, né? Proporcionar que elas deixem suas marcas em diferentes suportes, como areia, terra, e a transformação que essa areia pode sofrer com o contato com a água, proporcionar essas experiências para as crianças. A questão do mundo social, né? Dar oportunidade para que as crianças compartilhem as suas formas de vivências, né? Com as suas famílias, com a sua comunidade, a importância da integração, da expressão dos diferentes do acesso à história e à expressão das diferentes famílias que compõem o grupo, para ampliar esse repertório, e também no universo dela, como as diferentes famílias brincam, quais são os brinquedos que elas constroem, quais são os jogos e as diferentes regras para esses jogos, né? Então a gente pode ter um universo ali dentro da turma que a gente está trabalhando. Então, mais uma vez, a questão da natureza, trabalhar todos os elementos e as possibilidades de transformação que eles podem sofrer. E também como a gente pode utilizar os elementos da natureza no universo da arte, né? Então, utilizar
o que a gente às vezes tem disponível no parque, né, que são os frutos, a terra, as pedrinhas, as folhas, utilizar esses materiais para uma atividade de arte, por exemplo, uma colagem das folhas, transformar em uma figura, e como as crianças manipulam, como elas utilizam esses objetos para que a professora possa mostrar novas formas de utilização, como, por exemplo, na arte. O tempo, né, a importância de se pensar esse cotidiano, essa rotina da creche, rotina não no sentido pejorativo, de espera, de estafa, mas pelo contrário, de forma dinâmica, de otimizar esse tempo vivido cotidiano na creche, né? A aprendizagem também proporcionar a aprendizagem de esperar a sua vez para jogar, a brincadeira vai proporcionar esse conhecimento. Também o texto traz essa sugestão de comparação de fotografias, né? Se ela pode manusear os portfólios individuais que contam a sua história de vida na creche, então se ela entrou bebê e já está andando, ela pode ver fotos e compará-las, né? A sua evolução, e assim ir criando referências e repertório para as experiências de construção de tempo também. Brincadeiras com música, artes plásticas, gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro e literatura, né? A importância das manifestações artísticas que devem fazer parte da vida diária das crianças, que vão ajudar nessa compreensão, nesse respeito com a diversidade a partir do momento que ela tem acesso a essas experiências, que a gente sabe que é difícil levar as crianças para festivais, teatros, exposições. Aí entra a importância da gente promover o contato com as famílias para nos ajudar a organizar essas atividades, mas também a gente ter claro se quer que isso faça parte da nossa programação curricular, né, da nossa proposta curricular, porque aí a gente vai criar possibilidades alternativas, como, mais uma vez, né, se eu me preocupo com a comunidade que eu estou inserida, com as famílias das turmas que eu trabalho, para conhecê-las e ver qual é o repertório dessas famílias, trazê-las para a escola, né, em projetos de apresentação para as crianças. Lá na nossa creche a gente tem o projeto Todo Dia a Dia da Criança, para a gente não concentrar mais as atividades culturais para as crianças na Semana da Criança, que é super exaustivo. Então a gente distribui essas atividades ao longo do mês, pelo menos a gente tem essa meta de pelo menos uma vez por mês estar levando uma apresentação artística para as crianças, e é muito interessante ver a modificação do comportamento delas e a adequação do comportamento em saber o momento do aplauso, em sentir vontade de aplaudir, de se manifestar, de saber onde as apresentações ocorrem, que é no nosso refeitório, que a gente transforma com cadeiras e tapetes para elas se acomodarem. Então elas saem da sala, já sabem se direcionar para lá, que vai acontecer um espetáculo, uma atividade, e a gente faz às vezes com doação do tempo de alguém ou com os recursos da APM, que é a Associação de Pais e Mestres, né? Porque a gente faz o planejamento da aplicação desses recursos já lá no início do ano e já prevê essas ações de contato com o acesso aos bens culturais da nossa comunidade inicialmente. Sobre biodiversidade e sustentabilidade, aqui a gente destaca a ideia dos brinquedos construídos pelas próprias crianças, né? Também em parceria com os adultos, a preocupação de se preservar e não desperdiçar os recursos naturais e conhecê-los, né? Também as aprendizagens de usou, limpou, guardou, as possibilidades de reutilizar, e explorar os espaços externos da creche para ter contato, né, com esses recursos.
Sobre as brincadeiras e tradições culturais, a gente recorda a rica diversidade de manifestações da cultura brasileira que a gente pode estar trazendo para a escola, na confecção ou a adquirir os instrumentos, objetos e fantasias, né? E algumas sugestões que o texto traz de também estar colocando no nosso planejamento a possibilidade de estar repassando essas tradições culturais, né, assim que elas se mantêm, de incentivar as famílias a levarem as crianças para conhecerem, e a escola de se aprofundar nessa cultura popular que as crianças já trazem. É papel da escola ampliar e aprofundar, né? Então, uma possibilidade de criar um próprio museu dentro da escola, né? Com a evolução da máquina de escrever, por exemplo, ou de fotos de como era a escola e como está agora. Visita a exposições e apresentações, como a gente já falou no item anterior, trazer essas apresentações, colocar na contação de história as variadas culturas e dispor de livros, né, para poder fazer essa atividade que tratem da cultura de diferentes povos, para que as crianças possam consultar e o educador também. Sobre a tecnologia, né, a gente lembrar que brinquedos como fogão, geladeira ou telefone, né, são brinquedos que remetem à criança o contato com essa evolução do social da vida moderna, né? Quando a gente não tinha o fogão, quando não tinha geladeira para conservar os alimentos. Propor a gravação de cenas no cotidiano das crianças para que elas possam apreciar depois, né, assistir junto com elas, dispor os objetos que gerem as brincadeiras imitativas das ações do mundo dos adultos, porque elas vão estar trazendo a vivência que tem de quais são os recursos que as famílias dispõem, que estão no universo dela, para que a professora possa repertoriar a partir do conhecimento dela, a utilização da máquina fotográfica para que as crianças possam construí-las. A gente tem pesquisas na internet como fazer a máquina fotográfica para sair fotografando os espaços da escola, por exemplo, os amigos, os elementos da natureza. E outros brinquedos que imitam instrumentos musicais podem produzir sons, né, que tenham mecanismos, botões. É só lembrar do cuidado com as pilhas, porque daí vai impactar lá na questão da sustentabilidade também, esse trabalho que a gente precisa fazer, tanto no cuidado de segurança com a criança, quanto no cuidado do aspecto de conservação do nosso espaço, do nosso meio ambiente. E também tomar cuidado com os itens que a gente leva para a escola, né? O celular, não levar um celular, um aparelho com a bateria, por exemplo, e observar os itens que é comum às vezes a gente levar, né? Não funciona mais, a gente leva para o balde ou para o cesto de brinquedo das crianças. Tomar cuidado com isso também. No item 2, brincadeira e proposta curricular, aqui a gente vai observar se o currículo da nossa creche ele adota a brincadeira como eixo, né? Se eu tenho um adulto, um educador que tem essa característica, que vai estabelecer esse vínculo com a criança para poder interagir nesse momento de brincadeira com a criança. Lembrar que a nossa concepção atual de criança é a criança de direito, a criança protagonista, que já tem voz, não é a gente que dá voz para essa criança, ela já tem voz. O que a gente precisa é escutar a voz das crianças, né? Para contemplar nesse currículo os interesses dela e pensar em espaços e materiais e no tempo, né, que é a constituição da rotina,
que favoreça a compreensão desse mundo pela criança por esse brincar. Aí a gente vai ter a integração das interações das brincadeiras e as experiências da comunidade, que vai impactar no desenvolvimento da identidade cultural da nossa criança, da nossa família, preservar os valores da comunidade, integrar as tecnologias, a gente intervir, ajudar nessa coexistência do que é tradição, do que eu preciso repassar e do que é modernidade, do que é o direito a acesso a essa modernidade, acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico, né? A essência para essa avaliação é se eu pauto, se eu conheço as preferências e a necessidade dessas crianças, se eu observo com quem elas brincaram, como brincaram, o que aprenderam, quais materiais utilizaram, e se eu registro essas observações, esse conhecimento que eu tenho sobre a criança, para que eu possa ter a dimensão do que é preciso melhorar na qualidade dessa brincadeira, né? Então, por exemplo, uma das nossas principais críticas é a quantidade de crianças para a quantidade de adultos. Então, qual estratégia eu poderia ter em relação a isso? É eu definir diariamente quais crianças eu vou observar, porque eu não vou conseguir, obviamente, observar todas as crianças todos os dias, mas se eu tenho esse planejamento, essa estratégia, esse controle, eu vou me direcionar ao longo da semana a determinados grupos de crianças para que ao final da semana ou da quinzena ou do mês eu tenha realizado aquela sugestão, a questão da cultura partilhada, do atendimento individualizado, para realmente conhecer um pouco das necessidades das crianças, para eu poder projetar a melhoria da qualidade desse brincar, que é o que diferencia o espontaneísmo das práticas tradicionais da educação infantil. Registro dos adultos e das crianças, né? Os melhores recursos são os relatórios, as fotografias, os desenhos, os álbuns, os portfólios. Escutar as crianças, né? Como eu já disse, por meio da observação contínua, você está presente naquele momento com a sua turma, e os registros do que ela faz. Então, a gente criar essas estratégias para conseguir fazer esses registros, porque a memória voa, então é importante as marcas gráficas para eu ter acesso a essa memória. Planejar como e quando colher esses dados e sistematizar esses registros, que aí a gente vai dar forma à chamada documentação pedagógica, né? Tudo aquilo que eu selecionei para sistematizar os meus registros, os suportes dos meus registros. O item 3, as transições pelas quais as crianças passam, que geralmente a gente vai se preocupar lá da creche para a pré-escola, né? No município a gente já teve o projeto Ponte Suave, que infelizmente às vezes a gente reclama da descontinuidade política, né, das gestões dos governos, mas a gente também tem a descontinuidade pedagógica, e hoje a Ponte Suave acaba sendo ações de determinadas instituições, né, e não o projeto de uma rede como um todo. Infelizmente quem perde são as crianças nessa transição um pouco mais tranquila desses espaços, dessas pessoas novas que ela vai ter contato. Mas aí a gente acaba esquecendo também que a transição ela pode ocorrer de uma atividade para outra, e às vezes a gente faz de forma brusca, né? Tem que terminar correndo ali a manipulação da massinha ou vir do parque correndo para lavar a mão porque já está na hora do almoço, por exemplo, e aí a gente tem um conflito porque eles não querem vir. Então a importância de conversar com eles sobre a rotina do dia, quais são as atividades pensadas, previstas e que podem ser negociadas com as crianças, né? E aí tem de um ano para o outro, de uma creche para outra, nas transferências, né? Como que eu cuido desses momentos. E aí o texto traz essas sugestões de visitar o local novo quando a criança
vai para transferência ou quando ela vai ingressar também, a gente sempre oferece na creche, porque geralmente as matrículas são no final do ano. Então, se eu tenho funcionário em janeiro na creche, no momento da matrícula a gente sempre fala, principalmente se é uma família que a criança vai ingressar, para que em janeiro traga a criança para conhecer a escola, brincar no parque, né, e conversando para ela saber que é para esse lugar que ela vai. Criar brincadeiras de integração dentro das salas, né? Se ela tem essa experiência de brincar com idades diferentes, isso vai ajudar também nesse processo de adaptação a novos espaços, a novas pessoas. Entrevistar colegas novos e ensinar brincadeiras aos colegas novos. Então, aqui o destaque também para a questão da adaptação, casa, creche, família e equipe, e de uma instituição para outra. A gente vai para o módulo 2, que trata das brincadeiras para os bebês. Bebês para o documento são crianças de 1 ano e meio, 18 meses, né? Mais uma vez o destaque que elas aprendem pelos sentidos. Então, o texto vai trazer 5 contribuições de brinquedos e materiais para os bebês que ficam deitados, os que sentam, os que engatinham, os que andam, e a organização do brinquedo como direito da criança. E a gente vai ver uma evolução que, na verdade, eles vão se desenvolvendo, mas não deixam dos brinquedos que gostavam, apenas isso também vai se ampliando, né? E a gente vai dando repertoriando de novos usos esses brinquedos. Para brinquedos e materiais para os bebês que ficam deitados, eu gostaria de destacar para vocês, essa é a lista que o texto traz, né? Então, que a gente tem que proporcionar o contato com experiências visuais e motoras para os bebês, as estruturas de exploração, que são os tapetes de exploração ou aquelas estruturas chamadas ginásios de atividade que a gente pode comprar ou fabricar, e aí tem que ver a segurança. Mas eu queria destacar para vocês, assim, em amarelo, a questão de que o adulto, né, o educador é o brinquedo preferido da criança, né, é o primeiro brinquedo com quem ela vai estabelecer vínculo, e que dependendo da qualidade desse vínculo é que vai fornecer, subsidiar essa segurança e essa tranquilidade para que ela possa interagir com as outras pessoas e com esses materiais que a gente vai estar propondo. Mais uma vez, eu gostaria de destacar a importância do contato com o colo, de quando esse bebê vai para o berçário, para a creche, porque às vezes há um discurso de que não se pode dar colo porque ele não vai acostumar, não vai parar de chorar, e isso não é verdade. Porque a falta desse colo pode impactar no desenvolvimento emocional e intelectual dessa criança. É óbvio que ele não vai ser suficiente no universo de quantidade de crianças para os adultos que se tem, mas a gente não pode dar continuidade a esse discurso. Aqui eu quero trazer a importância da afetividade para esses bebês. E a importância dos móveis, que são as estruturas que ficam penduradas ou nos berços ou até mesmo nesse ginásio de atividades, que se movimentam, que tem cores, que podem ter sons, para sanar essa necessidade de estimulação dos bebês, né, e de experiências dos bebês. Aí vem sugestões para montar essas estruturas de exploração com cano e objetos que imitam sons. A importância da conversa com os bebês, né? Às vezes a gente não tem a dimensão do quanto, se a criança aprende pela imitação, é conversando com ela que ela vai aprender a falar, né? Então, a importância desse adulto como brinquedo e como repertório para a oralidade dessas crianças também. E seguem as sugestões que são bem conhecidas.
Brinquedos e materiais para bebês que sentam, né? Ao sentar não significa que eles não vão mais gostar daqueles brinquedos, mas é que as oportunidades vão ser ampliadas e como que a gente pode favorecer essas novas oportunidades para os bebês, né? Então aqui eu quero destacar para vocês a questão do banho, do momento da higiene das crianças, que pode ser um momento da brincadeira também, a interação com o cuidar e o brincar. Então, eu levar para esse momento do banho objetos que permitam que a criança interaja com você e com a água, né? Que não seja um momento mecânico. Então, a importância de se ter canecas, de se ter bacias, de levá-las a utilizar esses itens e o contato com a água num ambiente ao ar livre, mas que seja protegido, né? Sombreado, o cuidado com os horários e tudo mais. E gostaria de destacar também todas as sugestões que o texto traz, eu coloquei aqui para vocês, né? A utilização de tapetes sensoriais, brinquedos de encaixe, a importância de brinquedos de tirar e pôr, de bater, a brincadeira de repetitiva, as marcas, deixar as marcas, a utilização do giz grosso para essa idade, o papel grande, mais uma vez os chocalhos, sempre o cuidado com em observar se tem o selo de segurança, por exemplo, do Inmetro para um ruído suave. E lembrar que os bebês gostam de brincar junto com os outros bebês também e que o nosso papel de adulto é observar, tomar cuidado para que eles não machuquem um ao outro ainda. E gostaria de destacar que o texto faz esse destaque para a construção de cestos do tesouro para os bebês, né? De temáticas variadas, de objetos de uso cotidiano para exploração livre, para o uso da sensorialidade do bebê, que é por onde ele vai aprender o mundo. Então, eu selecionei aqui uma foto do próprio fascículo, de 2 cestos, né, que podem ser caixas, que podem ser baldes, mas que a gente proporcione essa exploração, que a gente pense nesse espaço, né, aqui está forrado com um lençol, almofadas, né, e vários cestos para pequenos grupos desses bebês, com objetos mesmo do cotidiano, só tomando cuidado com a segurança das crianças. Sobre aspectos para compreender a relação da criança com o objeto, o texto traz mais uma vez a questão essas relações afetivas e de segurança, a importância do vínculo e que a sua falta pode gerar ansiedade para o bebê e bloquear a aprendizagem. Então a gente tem a contribuição do psicólogo Winnicott, que trata sobre a questão da importância do vínculo afetivo até os 2 anos de idade para que a gente se desenvolva de forma saudável emocionalmente e intelectualmente, né? Também o equilíbrio entre essa ansiedade e a curiosidade. Não sentir medo de nada pode ser perigoso e evitar situações de ansiedade pode gerar passividade. Então, se eu sou demasiadamente curioso, pode ser perigoso. Se eu sou extremamente... se eu evito as situações em que eu vou ficar ansioso, isso pode gerar aquelas crianças que a gente quase não vê participando, que não se comunicam, né? Que são mais apáticas. Então, tanto o agitado quanto o passivo precisam da nossa atenção. A preocupação com o risco e a segurança, né? Oferecer um brinquedo e uma brincadeira que a criança já conhece para gerar essa segurança para ela, para daí eu inserir brincadeiras novas. Aqui faltou o do brinquedo. Esforço e criatividade, né? A professora como suporte afetivo para esse brinquedo e para essa relação com o brinquedo, para que a criança não se frustre, né? Não gere tensão por não conseguir. Então, a importância da seleção correta desse suporte para a criança.
os saberes das crianças que não existe certo e errado na brincadeira, né? Senão eu vou transmitir para a criança a minha expectativa e posso contribuir para antecipar esse fracasso, ou o excesso também de autoconfiança, né? Então, o equilíbrio nessas duas situações para não colocar as crianças em situações de perigo com esse excesso. Ambiente apropriado para brincar. Quando eu penso, quando eu planejo a atividade e o ambiente em que eu vou proporcionar para as crianças, eu estou dando qualidade a esse brincar. Brinquedos e materiais para bebês que engatinham, né? Mais uma vez, ao engatinharem, eles vão ampliar as possibilidades de estarem deitados e sentados. E quais são as situações de exploração, né? Eu posso aumentar os desafios para essas crianças utilizando os próprios objetos mobiliários da sala, confeccionando, utilizando caixas de papelão, por exemplo, para elas tirarem coisas ou entrarem ou utilizarem para engatinhar, descobrir o que tem dentro, engatinhar em novas experiências, né? Aqui eu faço um destaque para a gente levar esses bebês para grama, para areia, para espaços com declives que se constituem nesses desafios. Tem alguns textos sobre o contato com a areia, que é importante que as crianças saiam da fralda para ter contato com a areia por conta da questão higiênica mesmo, mas aí a gente pode pensar na roupa que leva essa criança de fralda, né? Nesse dia pode estar sem a camisetinha, mas com uma calça ou um shortinho que seja mais justo na coxa, né? Para evitar esse contato, por exemplo. Então, são coisas simples que a gente precisa pensar ao invés de não proporcionar para a criança a atividade. A importância dos brinquedos estruturados de espuma, que vão ser macios, mais sólidos, né? Para permitir diferentes organizações para elas subirem, descerem, e também se são de corino, ajudam na questão da higiene para poder estar fazendo a limpeza e lavando. Túnel com cadeira ou mesa, túnel com caixa, brincar com água, brincadeiras que sentam e engatinham, encaixar, derrubar, tirar e pôr dentro com caixas e canecas. Fazer sons, cantar, pintar, encantam as crianças e podem ser construídos pelos próprios adultos, educadores e pais em oficinas, né? Aqui eu também quero destacar isso, porque a nossa queixa é da ausência de material, mas a gente pode criar estratégias sem abandonar a luta por conseguir esses materiais por parte dos governos. Brinquedos e materiais para bebês que andam, né? Aí já ocorre a conquista da autonomia. Eu costumo brincar que as maiores conquistas acontecem na creche, né? Que é a oralidade, o controle dos esfíncteres e a marcha, que dão essa visibilidade e autonomia para os bebês. Então, os brinquedos e as brincadeiras vão ser como? Né? Elas vão ser ampliadas de empilhar, empurrar, puxar, encaixar, com destaque para os objetos importantes para a tranquilidade da criança, que deve estar acessível para ele, né? O paninho, o travesseirinho ou o bichinho que ele traz de casa, de brinquedo, de pelúcia, né? O acesso à mochila ou à prateleira. A brincadeira de bolas, de exploração de materiais pendurados no teto ainda, né? Que eles adoram, chamam muita atenção. A imitação, a importância da expressão através das marcas que eles deixam, né? O contato com materiais como tinta, mas o destaque para o uso ainda do próprio corpo, né? Do movimento, da argila, para vivenciar texturas, cenários e ambientes estruturados, temáticos, para que ele possa exercer essa brincadeira da imitação e da expressão. A organização do brinquedo como direito, a gente precisa prever os cuidados e a segurança das crianças, né? Então, o fechamento das tomadas.
Todos os anos, na reunião de avaliação de ensino-aprendizagem, a gente responde na avaliação institucional, que tem 7 dimensões, se as tomadas da creche são elevadas. Então, essa é uma ação que a gente ainda não conseguiu realizar com recursos próprios, mas que a instituição como rede, como governo, também não tem para as creches ainda, né? E é um cuidado que a gente precisa ter em relação à segurança das crianças. Sempre estar de olho nos objetos, fazer uma rotina de retirada desses objetos que podem oferecer riscos no parque, dentro da sala. O uso que a criança faz do brinquedo, né? Eu permitir, eu subsidiar, porque as crianças até estragam o brinquedo na ânsia de saber como eles funcionam, o que tem dentro, né? Que é natural da curiosidade das crianças, mas aí entra o adulto e ensinar como se faz uso daquele brinquedo. Aqui eu destaco a consonância de todo esse raciocínio com o projeto pedagógico da escola, o uso do brinquedo com outras crianças e sozinha, o armazenamento adequado, a variedade dos brinquedos e a valorização das escolhas das crianças, né? Eu sempre estar atenta para eu estar negociando, propondo e negociando com as crianças, garantir as atividades que vão realizar, os materiais, os brinquedos que vão utilizar. A suficiência dos materiais, além da variedade, e algo que eu destaco bastante, que é a modificação contínua na forma de estruturar o espaço da brincadeira. Então, a gente sempre está atento às necessidades das crianças para estar modificando tanto o espaço da sala quanto os espaços externos que ela passa, né? O próprio refeitório, a disposição das mesas, experimentar novas formas. Isso tudo traz observação para a gente melhorar, mudar e atingir melhor qualidade no atendimento das crianças. No módulo 3, que vai tratar desses mesmos conteúdos, só que para as crianças pequenas são crianças que vão completar 2 anos e crianças de 3 anos, né? E a lembrança de que cada criança é uma e que a idade não é o único critério para a gente selecionar esses materiais, mas também os interesses e as necessidades. E eu só vou conseguir fazer isso se eu me disponho a conhecer essa criança, se eu estou atenta a observá-la, se eu estou disposta a observá-la. Então, no segundo ano é a questão da independência dos movimentos, da autonomia ao brincar, ao se expressar, e aprender a se organizar e também elas vão apreciar ficar juntas, né? E aí o texto vai tratar da área externa e interna, o papel de adulto nessa organização, a importância das atividades coletivas com esses agrupamentos e também o conforto, pensar no conforto da professora para que ela possa fazer essas observações, né? Então, vem algumas sugestões em relação à área externa, das quais eu destaco para vocês a questão da área externa ter acesso direto à sala, que vai proporcionar para a criança o livre movimento, né? E também espaços sombreados. Então, lá na nossa unidade, por exemplo, tem a sala, seguida do solário, seguida de um gramado. Então, há algumas possibilidades para a professora organizar, por exemplo, 3 agrupamentos, né? Com ela se dividindo ali com os auxiliares para observar dentro da sala, no solário e no gramado, né? O gramado com as brincadeiras mais de parque, com os brinquedos de parque, e pensar também nesses brinquedos, na possibilidade desses brinquedos serem mais leves para não serem fixos e permitir a mobilidade dos espaços também para essa mudança, né? A questão que eu gostaria de destacar, que o texto traz a área da biblioteca, né? E a gente fala, mas na minha escola não tem biblioteca. Então, a lembrança de que cada sala a gente pode estar organizando esse espaço com cestos, com estantes, né? Para que as crianças tenham acesso aos livros e também que a gente possa organizar
a questão de levar para casa, né? Emprestar esses livros, organizar a sacola para o final de semana, na sexta-feira, ter livros suficientes para todo mundo poder levar para casa e trazer na segunda-feira ou quando quiser. Na nossa escola a gente tem um espaço adaptado no refeitório que a gente chama de biblioteca, com tendas, almofadas, tapete, mas a professora pode fazer isso na sala, pode montar um kit para levar para um determinado espaço externo. O importante é a contação de história ser uma atividade diária para as crianças, né? Os objetos para brincar na mesa, maiores de 3 centímetros, né? Por conta do cuidado de não engolir, de levar a boca, tesouras sem ponta e de cera grosso. Aqui eu fiz um destaque para a mesa porque a gente ouve uma vertente de que as mesas e as cadeirinhas elas disciplinam as crianças, né? Imobilizam as crianças. E a gente, a minha perspectiva é a da variedade de posições e de experimentar ao longo do dia várias posições, porque é diferente de eu desenhar sentado no chão e eu desenhar sentado na mesinha e na cadeirinha, mas isso não significa que todos os dias eu vou só desenhar na cadeirinha ou só desenhar no chão. Então é esse destaque que eu gostaria de trazer para vocês, né? A possibilidade de experimentar para o jogo, para a pintura, para contação de história, várias posições, né, de apreciação ao longo do dia, lembrando que essa criança vai passar quase 10 horas na creche. E também o destaque para brincadeira com água, porque assim como a argila, às vezes a gente deixa de fazer porque demanda essa organização de tempo e de espaço, né? E materiais para as crianças com maior empenho do que outros tipos de brincadeiras. E integrar a areia com a água para poder possibilitar a criação de brincadeiras por parte das crianças. E não esquecer dos banhos coletivos, super divertidos, que as crianças adoram. Sobre o papel do adulto, o impacto no planejamento, na implementação dessa rotina, aqui rotina está entre aspas, lembrando que não é no sentido pejorativo, mas no sentido de otimizar, dinamizar esse tempo, esse espaço e esses materiais, que a organização da rotina é isso, a organização do tempo, do espaço e dos materiais, para que eu possa disponibilizá-los da forma mais otimizada possível na instituição, né? Que vai implicar o uso, a guarda e o respeito das normas de uso desses materiais. O professor, a professora, o adulto, o auxiliar, o educador, ele tem a função de escolher, organizar, disponibilizar, observar, fazer o registro e intervir nas ações com as crianças. Então, a importância de ser e estar presente nos momentos que você propõe para as crianças. Em relação às atividades coletivas, né, o destaque aqui é para que o ambiente seja tranquilo e sem o excesso de crianças. Então, eu preciso proporcionar que as crianças observem o que as outras crianças fazem, como elas fazem, para que ampliem suas experiências, mas eu também preciso estar atenta se esse ambiente está tranquilo para favorecer essas aprendizagens e se não há um excesso de crianças, né? Porque aí eu posso esbarrar nos confrontos, né, que são diferentes dos conflitos. Então, ficar atenta para estar reorganizando essas quantidades, dialogando com as colegas sobre quais espaços vão usar. Por isso a importância da rotina, se a rotina está dividida, estruturada, que não é rígida, que pode ser dialogada, conversada e trocada. O conforto para a professora tá realizando todas essas ações e principalmente a da observação, lembrar que ela precisa estar fisicamente confortável, porque o trabalho com a criança de educação infantil vai impactar diretamente no físico desse adulto, né? Então os cuidados com a coluna, com a postura, estar sempre próximo às crianças, abaixando, né?
sentada corretamente num mobiliário adequado, né? Se o texto traz que ela deve estar sentada confortavelmente, né? Mas na maioria das vezes a gente precisa estar em pé, na postura atenta, tanto do ponto de vista de observação dos interesses, como do ponto de vista da integridade física das crianças, né? Então, equilibrar aí esses momentos, essas posições da professora também. No terceiro ano de vida, as crianças começam a ter consciência de quem elas são, aprendem a conviver em grupo, e um destaque que eu faria aqui seria para a questão de que função da instituição, dos educadores, né, do adulto da relação, já que as crianças vão perceber que existem brinquedos de meninos e de meninas, que, por exemplo, que a gente dê as mesmas oportunidades para os meninos e para as meninas brincarem de tudo, né? E quais são essas brincadeiras? A do faz de conta, a da construção de mobiliários e fantasias e acessórios para o faz de conta, a ampliação da qualidade do brincar, as formas as variadas formas de expressão, o destaque para a brincadeira na areia e na água, mais para a identidade, porque por causa da consciência de quem são e de convivência em grupo, para as diferenças, a valorização das diferenças, são aprendizagens possíveis nessa idade. E a melhor forma de fazer esse trabalho é através do desenvolvimento de projetos, que vai permitir a ampliação desses conhecimentos para o conhecimento do mundo físico, social e matemático. Os projetos a partir dos interesses das crianças, né? Então, a primeira, a questão da brincadeira do faz de conta. É preciso organizar os espaços, separar os materiais e pensar no mobiliário, nos brinquedos e nos acessórios. Aí tem aqui, o texto traz uma lista de materiais que a gente pode estar organizando, ou num espaço físico ou num espaço móvel, né? Eu ter, de repente, uma caixa que eu possa estar levando esses itens para um determinado espaço da creche. O texto traz a sugestão de se construir esses mobiliários para o faz de conta com caixa de leite, jornal, cola e fita. Então, o banco, o sofá, a mesa. Aqui a gente traz um exemplo do fascículo para uma construção que eu trouxe como lembrete para vocês, de uma construção de um banco, para que depois as crianças podem estar decorando, e que entra na questão da sustentabilidade, por exemplo, ampliação da qualidade do brincar, né? Como que a professora vai fazer isso? Porque ela é essencial, observando os interesses das crianças, de como é composto o universo dessa comunidade. O texto traz o profissional, mas pode ser variados aspectos. Criar outras brincadeiras com as crianças e poder fazer mediações, né? Oferecendo outros objetos, orientações verbais que auxiliam a compreensão do roteiro da brincadeira, né? Uma demanda compatível à oralidade das crianças, e reorganizando sempre esse ambiente. Sobre as outras formas de expressão lúdica, vai contribuir para o que a criança já tem de construção da identidade, a utilização de diferentes materiais. Então, tem aqui uma lista e que eu destaco a questão da agenda e do calendário, que são itens que às vezes a gente não leva para o universo da escola para a criança manusear e poder imprimir as marcas, né? A gente trabalha ali com o craft, com a folha de sulfite, então se preocupar em levar outros suportes para as crianças utilizarem. E a construção de objetos, que aqui eu destaco que a gente utiliza mais a questão do papelão, mas lembrar, por exemplo, além da argila que eu já destaquei, a questão do gesso, que não é um material muito trabalhado também, para a gente ampliar esse contato das crianças. Brincar com areia e água, a gente ter
sempre o acompanhamento do adulto e materiais adequados, né? Aqui o destaque é para a preparação desse ambiente, para garantir a autonomia das crianças com o acesso dos materiais. Isso só vai ser possível se eu pensar onde eles estarão dispostos, quais materiais serão usados, quais são permanentes, precisam ser repostos. A construção da identidade da criança por meio do brincar. Como a gente disse, a partir dessa idade, ela já percebe, por exemplo, esse comportamento de diferenciação dos brinquedos de gênero, né? E aí é fundamental a postura que a professora, que o adulto vai adotar, né? Se você adota uma postura neutra, não intervindo, você vai favorecer a aprendizagem da discriminação por essa criança, né? Então é preciso que ela aprenda as diferenças brincando e que a professora valorize as características e não as diminua ou as neutralize. Trazendo também o que a comunidade pensa sobre essas questões, fazendo também aí o seu papel de educadora da comunidade. Sobre a valorização das diferenças das crianças, né? Se elas já têm aí a aprendizagem da identidade, como a gente vai fazer essa valorização das diferenças, né? Então, as experiências com os colegas que apresentam determinadas deficiências, né? A gente pode estar adaptando os brinquedos, lembrando e oportunizando o conhecimento dos saberes que os deficientes trazem. Por exemplo, uma criança que tem uma deficiência na mão pode estar pintando com o pé, né? Isso é uma habilidade, um desenvolvimento. Eu posso estar oportunizando para as crianças se colocarem umas nos lugares das outras, é o destaque que eu trago para as crianças deficientes visuais, por exemplo. Eu posso estar oportunizando de explorar o ambiente ou um objeto com os olhos fechados. Para entender o universo de uma criança surda, eu posso propor a brincadeira de assistir a TV com o som desligado, ou para uma criança que tem paralisia cerebral, eu posso utilizar uma meia, um tecido grosso para colocar nas mãos, para entender a dificuldade como é colocar ou abotoar a blusa ou o sapato com essa dificuldade, mas também o que eu sou capaz de fazer, né, a partir dessa dificuldade. Lembrar que todas as crianças têm direito ao uso igual desses brinquedos e dos brinquedos tecnológicos. E aqui a sugestão do desenvolvimento de projetos de trabalho, né, que nessa idade as crianças podem conduzir também os projetos por elas definidos, né? Se a professora tiver essa atitude de escuta da criança, né? Aqui o texto traz dar voz à criança, mas a criança já tem voz, não é a gente que dá. Na verdade, o que a gente precisa fazer é aprender a escutar a voz da criança, dar atenção, planejar junto, né, com as ideias das crianças. E nesse movimento eu vou colaborar, além do desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da autoestima, né? A questão da saúde emocional dessa criança. Lembrando que isso vai se dar, só é possível através da observação, da investigação dos interesses das crianças. A forma mais proposta também de se obter sucesso é a adoção dos portfólios, e que essas possibilidades vão proporcionar a autonomia dessa criança, que é o nosso grande objetivo, a autonomia moral e intelectual e afetiva, né? No penúltimo módulo 4, a gente vai tratar da organização do espaço físico desses brinquedos e materiais para os bebês e para as crianças pequenas. Então a gente lembra que existe uma diversidade de normas municipais para essa organização, e o manual se baseou em situações reais, lembrando que se embasa na concepção de criança cidadã e a educação com o eixo brincadeiras e interações, e que para implementar isso, a gente precisa identificar quais são os espaços físicos que a nossa creche dispõe. E
quais são as potencialidades desses espaços, né? Se eles já têm qualidade e o que eu posso mudar para ajudar. E aí eu vou ter um ambiente educativo para essa criança que respeite a pedagogia das relações, que é a perspectiva das interações com os adultos, com os objetos e com outras crianças, né? É a partir dessas informações que aí a instituição vai definir a sua proposta educativa, as finalidades de uma educação de qualidade, não simplesmente de uma educação, que vai ser traduzida, organizada na sua proposta curricular, sempre em sintonia com os princípios das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, se eu tiver essa perspectiva. E aí as sugestões se dão em 4 blocos, né, dos ambientes para os bebês, para as crianças pequenas, um destaque para o parque e sobre os materiais das crianças de 4 e 6 anos, né? Então, para os bebês, essas contribuições elas se dão em 5 segmentos. A importância de eu preparar o ambiente de acolhimento logo na entrada, né, para valorização dessa relação trial de mãe, filho, criança, professor, adulto, educador, né? Que precisa ser aconchegante, fazer essa adaptação, essa inserção da família da casa na creche e equipe, respeitando as individualidades e as necessidades dessa criança. Aí a gente teria uma sala de atividades, né, onde a gente vai integrar o cuidar, o educar e o brincar, onde vão se realizar as atividades de interação com o mundo físico, social e afetivo, onde as crianças vão se expressar. Ele precisa ser amplo, arejado, ensolarado, ter cores suaves, materiais estimulantes, ser acessível e estar todo interligado com o ambiente de acolhimento. E aí o próximo, né, o espaço do sono, por isso a importância de elementos móveis, né? Então, para o espaço do sono eu posso delimitar com uma cortina ou com os colchões ou com os berços, né? O importante é que eu pense em espaços para as crianças que não queiram dormir, e esse é um desafio também na creche, né? Essa adequação das necessidades das crianças e dessa rotina rígida, né? Na hora do sono todo mundo tem que dormir? Não, a hora do sono pode ser a hora do sono para os que precisam, a hora do repouso para outros, e de atividades ainda para outros. Então esse é um grande desafio, eu faço esse destaque para vocês no universo da creche. O espaço do banho, se preocupar em manter o contato visual entre o adulto e o bebê que está brincando em outra atividade também, né? Por isso que os ambientes precisam ser integrados. E aqui se fala de um solário ou de um jardim sensorial ou ainda de um parque infantil para os bebês, né? Que é um espaço externo que seja integrado a essa sala de atividades, essa sala do berçário, para facilitar o acesso a diferentes ambientes da criança pequena que tem essa dificuldade de se locomover, né? Então, a importância que a gente tenha brinquedos que se transformem, que pode oferecer novas experiências para as crianças. Por isso, a importância de elementos móveis. Aqui também se destaca a utilização de tecidos, de tiras de tecidos de malha, que facilita a flexibilização. E aí sugestões de como esse ambiente pode ser, né, com elementos de experiências sensoriais para que a criança possa interagir. Para as crianças pequenas, apresenta 6 segmentos, né, para além do acolhimento, das atividades, a questão dos materiais, o espaço de troca, banho e sono, o parque e os brinquedos para o espaço externo, né, que a gente precisa pensar. Então, para o acolhimento, para a área de acolhimento, essa área pode se transformar ao longo do dia para as crianças maiores. Em outras áreas, aqui o texto traz
a sugestão do descanso e a importância mesmo para eles, para a questão do estabelecimento dos vínculos com a família que a gente vai estar acolhendo junto com a criança. E aqui eu faço um destaque para a organização dessa sala de atividades, da gente se preocupar em reorganizar várias vezes a mesma sala, e também num período ou dentro do próprio dia, né, como o texto de cima do acolhimento sugere, de transformar a área do acolhimento na área de descanso. Os materiais eles podem ser construídos pelas crianças em parceria com as professoras e as famílias durante oficinas, e eu dispor de itens como cestos, jogos, fantoches, kits temáticos, né? Muito bacana a gente investir nisso em baldes, em caixas, para que eu possa mover de diferentes espaços além da sala. E o espaço do cuidado com o corpo da criança, ele também pode ser criado conforme a necessidade, e liberando a sala para outras atividades. O parque também ainda junto às salas, e que a gente pense também em possibilidades de materiais e pisos que favoreçam o contato com diferentes texturas, né? A alternância da sombra e do sol para essas brincadeiras, e a importância de se ter triciclos, baldes, pás, tecidos, carrinhos para eles brincarem lá fora. O parque infantil, ele faz parte da educação infantil, do universo da educação infantil, é super tradicional, mas nem sempre é visto assim, até mesmo pelos professores, e na maioria das vezes, muitas vezes a gente encontra essas áreas precárias, e isso é uma forma de não garantir o direito das crianças ao brincar, né? Ele precisa prever o aconchego, o desafio, oportunidades de brincar sozinho e coletivamente, a corrida, a escalada, áreas de sombras e ensolaradas. E o contato com os recursos da natureza. Algumas sugestões do texto, eu destacaria os que a gente já conhece, né, que é horta, jardim, mas de colocar as crianças para participarem também da organização e da limpeza desse espaço, né? E o texto traz um roteiro para se organizar um parque. Então, sugere-se que você observe o que ele já oferece e o que é preciso mudar, o que a equipe, junto com os interesses das crianças, observam que é necessário mudar, né? Então, da gente compor também nesses espaços cantos temáticos, e sempre destacando a alternância das brincadeiras coletivas e solitárias e brinquedos que proporcionem a utilização dos recursos da natureza. Sobre a contribuição para os materiais das crianças de 4 e 6 anos, tem aí algumas características dessas crianças, né, que elas já têm mais clareza do que querem, procuram uma maior perfeição, a oralidade já está super desenvolvida, adoram ouvir histórias, e aí, como sugestão, a gente tem de proporcionar para elas o maior número possível de experiências do cotidiano. Então tem a brincadeira do supermercado, a brincadeira de montagem de um trânsito com toda a sinalização, mais uma vez, os projetos próprios das famílias e das comunidades, fruto do interesse das crianças para mobilizar essas brincadeiras, a escolha dessas temáticas dessas brincadeiras e a produção dos brinquedos para essas temáticas, né? E aqui eu faço um destaque para vocês do uso dos brinquedos e material não estruturado, que são aqueles materiais que não têm um uso previamente definido e que está muito em voga na perspectiva da brincadeira heurística, né? Da brincadeira da criança como um todo, e o oferecimento de elementos cotidianos, utensílios domésticos os tecidos, o papelão, junto com esses outros brinquedos que a gente está habituado. Aqui eu também gostaria de fazer um destaque para a utilização dos tapetes para construir áreas de brincadeiras com as crianças, né? Que eles podem ser formas de delimitar o espaço
para as temáticas das crianças também. Aqui eu trago do fascículo sobre o espaço, uma planta do lado esquerdo de um projeto de berçário, onde se tem abaixo o espaço para o acolhimento, aqui é o destaque para o tapete redondo para facilitar uma roda da conversa de histórias, né? Principalmente para as crianças pequenas, porque aqui é o berçário, e mostra essa integração dos espaços de cuidado, de sono, de banho, das atividades, e um pequeno espaço externo super interligado. E do lado direito, um projeto de espaço para as crianças de 2, 3 anos, onde 2 salas de atividades, né, 2 turmas dividem um banheiro, e também o acesso para um parque, um pequeno tanque de areia com pisos diferenciados, o gramado e a questão do cimento também. Essa é uma preocupação que a gente tem na nossa unidade também, de proporcionar essa diferenciação. As nossas salas, depois do berçário, não tem banheiro integrado na sala, o que é um dificultador, né, dessa integração toda, mas são muito próximos, é só atravessar esse corredor de mais ou menos 1 metro, os banheiros já estão na frente das salas também. E o último fascículo, o módulo 5, sobre os critérios de compra e uso desses materiais, né? Então, o grande destaque aqui é para a gestão compartilhada, é a participação de todos na seleção desses materiais, né? O governo com as políticas públicas, a equipe observando os interesses e as necessidades das crianças, as famílias, se elas são consideradas, elas trazem a diversidade cultural dos seus membros, né? E a partir daí são estabelecidos 9 princípios: o da escolha, o do processo de licitação, no caso dos governos, os critérios de compra, de uso, dos interesses das crianças, da adequação, do preço, da garantia de qualidade e da especificação desses materiais. Então, o primeiro princípio, que diz respeito à escolha e as características desse brinquedo, destaca que deve ser bem criterioso, né? Então, cuidado com as doações, que elas são super bem-vindas, mas é preciso analisar esse brinquedo, né? Se for o caso, encaminhar para outra instituição. Aqui, só para ilustrar, eu gostaria de lembrar, de sugerir para vocês o filme Toy Story 3, né, que trata bem dessa questão dos brinquedos das crianças pequenas, das crianças maiores, dos bebês, da sua utilização e da doação, né? Só um link para ficar lúdico a memória do conteúdo né, com o dia da prova, né? Eu sugiro de quem não assistiu assistir esse filme. A possibilidade da compra governamental, que é um processo lento, né, que por vezes não privilegia a individualidade da instituição. Isso acontece se tem uma equipe técnica preocupada, né, em dar voz para a instituição. E às vezes não acontece a diferenciação do ensino fundamental e do infantil, e aí vem caneta esferográfica, por exemplo, para a creche, né? Aqui no nosso município tinha uma lei que as crianças cujas famílias ganhassem até 3 salários mínimos receberiam material escolar do município, e aí para uma lei de uma vereadora, e aí o governo resolveu disponibilizar para todos, mas inicialmente era uma lista única, então aconteceu de vir caneta esferográfica para a creche, e depois foi acontecendo a evolução de se pensar uma lista de material, por exemplo, para cada etapa da educação básica, né? E hoje a gente tem uma lista bem apropriada para a creche, e infelizmente esbarra nesse processo lento de que às vezes não chega tudo no mesmo tempo, e
acaba impactando aí, porque a gente já não tem mais aquele movimento dos pais trazerem o material que é fornecido pelo governo, né? E aí acaba atrasando, impacta no desenvolvimento das atividades. Os processos que se iniciam localmente, a médio prazo, contribuem para compras de maior qualidade, né? Mas mesmo assim a gente vai sofrer com essa espera aí a médio prazo. As compras pela instituição, né? A gente precisa repor sistematicamente os materiais, a gente tem o recurso do PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, a sigla quer dizer isso, que tem justamente esse objetivo, né? E ele é variável porque depende da quantidade de matrículas que a gente tem. Aí é importante o planejamento, a previsão, né, para a gente usar de forma adequada esse recurso, que pode ser utilizado para compra de material ou para manutenção do prédio. Se a gente não faz essa programação prévia, esse planejamento, a gente pode impactar, né, de não ter o material que se precisa efetivamente e voltar aí às práticas espontaneístas, não pensadas, não planejadas, né? Para isso é importante a gente compartilhar as ideias, estabelecer as prioridades, é um critério do PDDE, por exemplo, relacionar as necessidades, divulgá-las e informar sobre os materiais, se informar sobre os materiais antes de adquiri-lo para garantir essa qualidade, né? Sobre a questão da licitação, fica fácil quando se conhece, se tem uma lista dos itens, né, que podem ser pesquisados junto às unidades escolares e daí estabelecidos, né? Os governos precisam observar a diversidade de materiais, a adequação e a suficiência, a resistência, as referências, a questão da qualidade, os selos de segurança, de aprovação, peças adequadas para as crianças menores de 3 anos, que esse material vai ser usado de forma coletiva, então isso impacta na qualidade, as costuras precisam ser reforçadas, as pelúcias ter manta acrílica e antialérgica, produtos de madeira serem colados e não com pregos, mas parafusados, cantos arredondados se for o caso, não soltar farpas, lascas e se desfazer, né, esfarelar, não conter material tóxico, ser leve e ter uma estética atraente para a criança. E aí os critérios de compra para a instituição pública é essa licitação, né, através do pregão eletrônico, que tem como objetivo comprar pelo menor preço. Para isso é preciso ser feita uma descrição detalhada, né, para conseguir uma boa qualidade e esse menor preço. Também é preciso que tenha-se acesso a amostras para poder avaliar essa qualidade e que seja garantido assistência técnica ou de manutenção. A compra deve ser de fabricantes éticos, privilegiar o da região e priorizar brinquedos éticos e étnicos. Os critérios para o uso, as normas de utilização e esses critérios, eles podem ser acordados pelas crianças e pelas professoras, isso é fundamental, né? Através de uma comunicação, de se retomar cotidianamente, isso vai colaborar para a ampliação da vida útil desses materiais, né? E aí eu faço um destaque para que eles estejam sempre disponíveis para as crianças, porque às vezes é uma luta a gente conseguir os materiais que a gente queria e se a gente não tem uma gestão compartilhada, esses materiais ficam acondicionados, né, sem estarem acessíveis além da criança para a própria professora, para o próprio educador, né? Lembrar que é normal, eles vão precisar ser repostos, né? Só garantir esses cuidados de utilização, mas eles têm uma vida útil e as crianças são capazes de compreender tudo isso através da comunicação, né? Se estabelecer contratos didáticos com as crianças cotidianamente. Sobre as idades e os interesses das crianças,
embora sejam da mesma idade, como a gente já falou, elas têm características individuais porque uma não é igual à outra, nem todas vão gostar dos mesmos brinquedos, por exemplo. Aí a importância de se conhecer os interesses das crianças e fazer considerações de adequação, de segurança, de durabilidade, das oportunidades que se propicia às crianças do uso desse brinquedo, que vai impactar na diversidade desse uso, na diversidade dos materiais, se eles são atraentes e se atendem à diversidade racial, sem preconceito de gêneros, como a gente já discutiu, classe social e etnia, se não estimulam a violência. Brinquedos tecnológicos, artesanais e suficientes. São alguns critérios, alguns princípios, né? Sobre o brinquedo adequado à instituição de educação infantil, né? Eles precisam contemplar as áreas do conhecimento, porque a gente não está no ambiente doméstico, a gente está num ambiente específico para ocorrer o desenvolvimento infantil. E um destaque que eu faço é novamente essa preocupação da troca periódica desses brinquedos, né? Geralmente a gente vê uma dificuldade para se receber a atualização de brinquedos por parte dos governos, e aí acaba sendo uma iniciativa própria da unidade, né? A gente tem uma prática permanente na época da Páscoa, a gente trabalha a questão cultural da Páscoa, de tempo de renovação, então a gente faz a campanha da renovação dos baldes e brinquedos, porque a gente tem vários tipos de baldes nas salas, né, de sucata, de brinquedos como bonecas, carrinhos, não estruturados, de construção, de encaixe, para empilhar, e aí a gente faz esse movimento de doação por parte da comunidade, além da preocupação da troca periódica que as próprias professoras fazem a gestão com os recursos da APM da escola, ou alguma ação de evento também da APM da escola para determinada aquisição, né? E um destaque para a suficiência, né? Para ser desafiador, para ser adequado, para atender o desenvolvimento da criança, a variedade, ele precisa ser suficiente. Às vezes também é um grande problema na instituição, né? E de todos, além da questão multicultural, que é uma prática nova da gente se preocupar em ter brinquedos de várias culturas, a gente também se preocupar com a segurança desses brinquedos, né? Sobre a questão do preço, né? Mais do que a discussão se é caro ou barato, a gente tem que lembrar que esse brinquedo na instituição ele é de uso coletivo, então ele tem que aguentar esse uso, né? Ele precisa ser robusto, então que a melhor opção não é do mais barato, mas do custo-benefício, ok? Que não deve ser um critério. Sobre a garantia da qualidade do material, na compra pública a gente já disse que é um processo complexo e lento, mas é necessário que se exija os critérios que sejam bem elaborados para que realmente o material que foi pensado pela equipe lá na unidade seja um material que chegue para a unidade, né? E daí nesse sentido a importância nessa compra pública das especificações, porque os governos eles precisam fazer a publicação oficial de descritivos como medidas, cores, material, qualidade, toxicidade, selos, faixa etária, direcionar para várias indústrias, realizar uma pesquisa prévia, a preocupação com que a origem seja ecologicamente correta, de origem étnica e ética correta, material nacional montado em território nacional, o manual esteja em português e que seja fornecida assistência técnica. A obrigatoriedade das amostras, a realização de testes e a formação e a informação dos gestores das unidades sobre a qualidade do material que será recebido, para se garantir que o que seja recebido seja realmente o que foi comprado. E aqui eu trago
essa foto das crianças no momento individual de apreciação e no momento de apreciação ainda na caixa, né? Que é um momento que às vezes a gente não se preocupa de mostrar o material novinho na caixa para a criança, né? E as recomendações finais do material, que tanto a introdução quanto a finalização são idênticas em todos os fascículos, né? A preocupação com uma educação que preze pela diversidade, pela sustentabilidade e pela diversidade da vida, uma cultura lúdica que se preocupe com infinitas possibilidades para o brincar da criança. A preocupação, o destaque aqui eu faria para a dimensão brincante do professor, e isso a gente vai conseguir na formação inicial, mas a importância da formação continuada, para além da característica do profissional pessoal, mais de formação, que é uma possibilidade de garantia do direito da criança, e que aí a ideia de infância, de criança e de brinquedo passa por reflexões sobre principalmente a questão da qualidade e do compromisso ético desse educador, dessa instituição, do ponto de vista social e da educação que a gente está oferecendo para a criança pequena. Espero que tenha contribuído para o estudo de vocês. Dúvidas eu estou à disposição também. Muito obrigada e boa sorte a todos.